O que define o valor de uma vida, de uma nação ou de um império inteiro? Olhamos para nossas carteiras e telas de celulares, vendo números que ditam nossas escolhas, mas raramente questionamos a substância por trás dessa arquitetura invisível. O dinheiro não é apenas metal ou papel. Ele é a tecnologia de confiança mais poderosa já desenvolvida pela humanidade. Desde as primeiras trocas de grãos nas margens do rio Eufrates até os algoritmos encriptados que movem trilhões em milissegundos, a história do dinheiro é, na verdade, a história da nossa própria civilização. Ele moldou fronteiras, financiou revoluções e ergueu metrópoles a partir do nada. Mas, ao longo dessa jornada de milênios, uma pergunta fundamental permanece. Nós dominamos o sistema que criamos para facilitar a nossa sobrevivência, ou nos tornamos engrenagens dependentes de uma ficção coletiva que dita quem prospera e quem desaparece no silêncio da história? Prepare-se para uma investigação profunda sobre a maior invenção da história humana. Hoje, revelaremos como a necessidade de troca transformou o mundo e por que entender essa evolução é a única forma de compreender o poder real. Fique conosco até o fim para descobrir como o futuro do valor está mudando. Antes das moedas brilhantes e das notas de banco, a humanidade operava sob uma lógica de interdependência direta e memória social. Nas sociedades agrárias primitivas, a economia de dádivas e o escambo baseavam-se na necessidade imediata. Um agricultor trocava uma saca de cevada por uma ovelha, mas esse sistema possuía uma falha intrínseca, a coincidência de desejos. Se você tem o que eu quero, mas eu não tenho o que você precisa, a engrenagem social trava. Conforme as cidades-estado da Mesopotâmia cresciam, por volta de 3500 a.C., a complexidade exigiu uma solução mais perene. Conforme documentado pelo antropólogo David Graeber em sua obra clássica intitulada Dívida, os primeiros 5.000 anos, o dinheiro não surgiu apenas para facilitar trocas, mas como uma forma de registrar dívidas e obrigações sociais perante o templo e o Estado. Os sumérios começaram a utilizar o peso da prata como unidade de conta, mas o metal raramente circulava nas mãos do povo. Ele servia para calcular o valor de mercadorias que eram registradas em tablets de argila. Foi apenas no século 7 a.C., no Reino da Lídia, na atual Turquia, que a história deu um salto tecnológico com a criação das primeiras moedas de eletro, uma liga natural de ouro e prata. O rei Alíates padronizou o peso e imprimiu o selo real, garantindo que aquele pedaço de metal tinha valor em todo o seu território. Essa inovação eliminou a necessidade de pesagem constante e análise de pureza a cada transação. Pela primeira vez, a confiança era transferida do indivíduo para uma autoridade centralizada, permitindo que exércitos fossem pagos e o comércio se expandisse por distâncias antes inimagináveis, conectando o Mediterrâneo em uma rede de valor sem precedentes. A criação da moeda metálica parecia ser o ápice da eficiência, mas um novo dilema surgiu: como transportar fortunas imensas através de continentes sem atrair a ruína ou o roubo? O mundo estava prestes a descobrir que o valor não precisava ser pesado ou tangível. A transição do metal para o papel não foi apenas uma mudança de material, mas uma revolução psicológica que alterou permanentemente a nossa relação com a realidade física e a riqueza. Enquanto a Europa ainda lutava com moedas de metal pesado, a China da dinastia Tang, no século IX, introduziu o conceito de dinheiro voador. Mercadores ricos, para evitar o peso de milhares de moedas de cobre, começaram a depositar seu metal com agentes confiáveis em troca de certificados de depósito em papel. Esses recibos podiam ser trocados por dinheiro em outras cidades, funcionando como os primeiros cheques da história. Na dinastia Song, o governo percebeu a eficiência desse sistema e passou a emitir o primeiro papel-moeda oficial do mundo, chamado de Auzi. O valor não estava mais no material em si, mas na promessa de conversibilidade garantida pelo Estado. Esse experimento permitiu um crescimento econômico explosivo, mas também ensinou ao mundo a primeira lição amarga sobre a inflação quando a emissão excessiva de papel sem lastro metálico desvalorizou a moeda, forçando uma reavaliação sobre a natureza da confiança governamental. Na Europa medieval, o conceito de crédito moderno ganhou forma nas mãos de mercadores italianos e da Ordem dos Cavaleiros Templários. Os Templários criaram uma rede financeira onde um peregrino podia depositar fundos na França e sacar o equivalente na Terra Santa, protegendo sua riqueza de salteadores de estrada. Com o tempo, famílias como os Médici em Florença aperfeiçoaram a contabilidade de partidas dobradas e as letras de câmbio. O dinheiro deixou de ser apenas um objeto físico para se tornar uma entrada em um livro-razão.
Os bancos tornaram-se os novos centros de poder, financiando reis, guerras e as grandes navegações. O ouro que fluía das Américas para a Espanha no século XVI provocou uma revolução nos preços, provando que mesmo os metais preciosos podiam perder valor se houvesse abundância excessiva, desafiando a percepção de que o metal era uma reserva de valor absoluta. O século XVII marcou o nascimento do sistema financeiro institucionalizado como o conhecemos hoje. Em 1694, o Banco da Inglaterra foi fundado para financiar a guerra contra a França, recebendo em troca o direito exclusivo de emitir notas bancárias. Foi aqui que o conceito de dívida pública se fundiu com a moeda nacional. O dinheiro tornou-se um instrumento de política estatal, permitindo que nações gastassem recursos que ainda não haviam produzido. Esse modelo espalhou-se pelo mundo, criando uma infraestrutura de estabilidade que sustentou a Revolução Industrial. A confiança passou a residir na capacidade de uma nação de cobrar impostos e honrar seus compromissos. O padrão ouro estabeleceu uma âncora global, onde cada nota de papel representava uma quantidade específica de metal guardada em cofres seguros, prometendo uma estabilidade que parecia eterna até o início das grandes crises mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial destruíram a estabilidade do padrão ouro, pois os governos precisavam imprimir dinheiro massivamente para custear o conflito. O sistema de Bretton Woods tentou estabilizar o mundo atrelando moedas globais ao dólar americano, que por sua vez era conversível em ouro. No entanto, em 1971, o presidente Richard Nixon rompeu definitivamente esse vínculo. O mundo entrou na era do dinheiro fiat ou fiduciário, do latim faça-se. Desde então, o dinheiro não possui valor intrínseco e não é lastreado por nada físico. Seu valor deriva inteiramente da confiança na autoridade emissora e na força da economia nacional. Esta mudança permitiu uma flexibilidade sem precedentes para gerir crises econômicas, mas também abriu as portas para uma expansão monetária infinita, transformando a economia global em um vasto oceano de crédito e dívida digitalizada. Nos últimos 40 anos, o dinheiro passou por sua transformação mais radical ao tornar-se quase inteiramente invisível. Com a ascensão dos cartões de crédito e, posteriormente, das transferências eletrônicas e do Internet Banking, a moeda física tornou-se uma fração mínima da massa monetária total. A maior parte do dinheiro do mundo hoje existe apenas como bits e bytes em servidores de bancos globais. A crise financeira de 2008 revelou a fragilidade desse sistema altamente interconectado e complexo, onde derivativos e ativos tóxicos quase causaram um colapso total da civilização moderna. Em resposta a essa instabilidade e à centralização extrema do poder financeiro, surgiram tecnologias que buscam descentralizar o valor novamente, removendo o intermediário estatal. Estamos vivendo o início de uma nova fase onde a matemática e a criptografia tentam substituir a confiança nas instituições tradicionais que dominaram os últimos séculos. Estamos agora diante de uma fronteira desconhecida. Quando o dinheiro deixa de ser papel e passa a ser código, o que acontece com a nossa liberdade? O futuro promete uma eficiência total, mas a que custo para nossa privacidade e autonomia? O próximo passo da evolução pode ser o mais definitivo de todos. A evolução do dinheiro nos trouxe a um ponto de virada sem volta. A transição para uma economia quase totalmente digital trouxe conveniência, mas também criou ferramentas de vigilância e controle sem precedentes na história humana. Hoje, cada centavo gasto deixa um rastro digital que pode ser monitorado por governos e corporações. O surgimento das moedas digitais de bancos centrais, a CBDC, levanta questões fundamentais sobre o fim da privacidade financeira, onde o Estado poderia, teoricamente, programar como e onde você gasta o seu próprio patrimônio. Por outro lado, a ascensão do Bitcoin e de outros ativos descentralizados propõe uma alternativa: um dinheiro que pertence ao indivíduo e não pode ser confiscado ou inflacionado por decretos políticos. Esta tensão entre o controle centralizado e a liberdade descentralizada definirá o século XXI. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta de troca para se tornar o sistema operacional da sociedade. Se o dinheiro é o sangue da economia, quem controla o seu fluxo detém o poder de vida e morte sobre setores inteiros da população. A desigualdade crescente é um reflexo direto de como as regras do sistema financeiro são escritas. Aqueles que estão mais próximos da emissão do dinheiro beneficiam-se primeiro, enquanto a base da pirâmide sofre com a perda do poder de compra. Devemos nos perguntar: o dinheiro é um servo que facilita a cooperação humana,
Ou se tornou um mestre que exige o sacrifício constante da nossa produtividade e tempo em troca de números digitais cada vez mais eficientes, porém vazios de substância física? Nesta longa jornada, vimos como a humanidade transformou a confiança bruta em tablets de argila, metais preciosos, papel e, finalmente, em eletricidade pura. Saímos do escambo direto nas aldeias para um sistema financeiro globalizado que conecta bilhões de pessoas instantaneamente. Cada etapa dessa evolução resolveu um problema de logística e escala, mas também adicionou uma camada extra de abstração entre o nosso trabalho e o valor que ele gera. O dinheiro é a linguagem que usamos para nos comunicar com o futuro, poupando hoje para consumir amanhã. No entanto, sua essência permanece a mesma. Ele só funciona se todos nós acreditarmos na mesma história. Sem a crença coletiva, o ouro é apenas um metal e o papel é apenas fibra. Ao compreendermos que o dinheiro é uma construção social e tecnológica, retomamos a responsabilidade de decidir qual será o seu próximo capítulo. O valor não reside nos objetos que carregamos, mas na integridade dos sistemas que escolhemos construir. O futuro do dinheiro não será escrito apenas por banqueiros ou algoritmos, mas pela nossa capacidade de manter a confiança mútua em um mundo cada vez mais volátil e intangível. Muito obrigado por acompanhar esta investigação histórica e profunda. Se você agora enxerga o dinheiro de uma forma diferente, compartilhe este documentário com quem precisa entender essas engrenagens. Inscreva-se para não perder nossas próximas análises sobre os sistemas que moldam o mundo. Até a próxima jornada pelo conhecimento.